Deus, é maravilhoso, Senhor, nós chegamos na Tua presença uma vez mais, Senhor, nesse dia. Tão bom, Senhor, nós estarmos, Senhor, junto com tantas pessoas de tantos lugares distintos, mas estarmos, Senhor, ao redor da Tua palavra, Senhor. É ela que nos guia, é ela que nos direciona. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha utilizar a vida da doutora Edmeia uma vez mais, que ela tenha, Senhor, a Tua inspiração, Tua maestria, para nos conduzir, Senhor, às páginas santas, Senhor, e aprendermos coisas novas. Senhor, para nós vivificarmos coisas que já estão gravadas em nossos corações e que tudo, Senhor, nós possamos, Senhor, viver e em Teu nome, Senhor, exaltar o Teu nome, Senhor, com as nossas vidas. Toma, Senhor, a direção dessa noite, que as nossas casas sejam transformadas, Senhor, em uma sala de aula, que o Espírito Santo, através da doutora Edmeia, Senhor, nos ensine. É o nosso pedido, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Toda a palavra toda sua. Okay? Tá bom. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós, quando estávamos estudando sobre aqueles degraus de crescimento que o apóstolo Pedro nos dá na sua segunda carta, no capítulo 1, alguém fez uma pergunta dessas que não podem ser respondidas assim, e aquilo levava em consideração o assunto de predestinação e eleição. E eu disse, então, que não daria para responder assim. O grande problema é quando nós abrimos para perguntas, as pessoas perguntam. E eles perguntam, mesmo não estando dentro do assunto, mas perguntam, e o nosso dever é ensinar o que nós podemos. Muitas vezes, a vaidade, o orgulho e a falta de humildade nos leva a responder qualquer coisa, mas eu tenho muito disso, eu tenho muito cuidado. E então eu disse que depois que nós acabássemos aquele nosso estudo, que nós concluíssemos, então, que eu faria uma ou duas pregações sobre predestinação e eleição. Então, aqui estamos nós. E depois disso, então, teremos um outro estudo. Aí, hoje nós vamos falar mais sobre predestinação. Muito difícil você separar um do outro, e nós vamos ver sobre isso aqui na Bíblia. Hoje nós começamos com um versículo de Deuteronômio, no capítulo 29. Deuteronômio 29, no capítulo 29, nós lemos assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Aqui a palavra está nos ensinando que existem coisas que já foram reveladas, que já estão descobertas. Revelar é tirar o véu que cobre. Então, a Bíblia deixa claro que tem coisas que estão no nosso domínio, que já foram reveladas, que estão abertas. Essas são para nós. Mas existem coisas que não estão reveladas e que só pertencem ao domínio de Deus, e por isso é Deus que tem autoridade sobre aquilo. Quando ele vai revelar, como ele vai revelar, está no domínio dele. Há um momento ali em Apocalipse 10, quando aquele anjo forte põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, ele levanta a mão com o livrinho aberto e ele grita em grande voz. Ele fala e João ia escrever. Quando o anjo forte acabou de falar, os 7 trovões, a Bíblia diz, desferiram suas próprias vozes. Ora, esses trovões, para nós, trovões não falam, mas todo som é identificado diante de Deus como palavra. Então, João diz assim:
Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi a voz do céu dizendo para mim: guarda em segredo o que os 7 trovões disseram e não as escreva. O que significa? Que aquilo João entendeu foi uma linguagem espiritual. E existe uma estratégia, nós sabemos ali. Então, há coisas que não são para o nosso domínio. Estão ainda encobertas, é isso que a Bíblia diz. A palavra de Deus nos explica, meus irmãos, aqui em Deuteronômio 29, no versículo 29, que nem tudo está revelado para os homens. E tudo, no entanto, é do conhecimento de Deus. Uma das obras da carne, da nossa mente carnal, que se chama feitiçaria. Não tem nada de fazer macumba. A feitiçaria nada mais é que o intento do nosso coração em buscar explicações para aquilo que está oculto. Esse desejo de saber as coisas que estão escondidas leva as pessoas para cartomante, quiromante, tarólogo, para horóscopos e tudo mais, porque nós queremos saber o que vai acontecer. Talvez, se nós pudéssemos, nós dizemos: Senhor, bota a minha vida toda na minha mão, que eu quero saber hoje, que eu resolvo logo. Porque nós achamos que se está no nosso conhecimento é melhor do que está lá no conhecimento de Deus. Isso é uma situação que nós devemos lutar, porque é difícil. Nós gostamos de saber as coisas. Nós gostamos. É diferente da dúvida positiva. Uma coisa é a dúvida negativa e a outra é a dúvida positiva. A dúvida, ela pode ser benéfica, quando ela nos leva a buscar a resposta para sabermos aquilo, ela nos leva a encontrar uma resposta, como foi o caso de João Batista. Lá em Mateus 11, no versículo 3, a Bíblia diz que João, no versículo 11, está escrito no versículo 2, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Nós, então, vemos que Jesus Cristo não reclamou. Ele não brigou com João, porque João tinha uma dúvida positiva. Os cientistas, eles vão atrás para encontrar respostas. É essa vontade de buscar respostas que nós chamamos o espírito científico. Mas existem dúvidas que levam a pessoa à destruição, porque as pessoas acham que é melhor ter uma resposta qualquer, ainda que seja uma mentira, do que não ter nenhuma resposta. Por toda a história da igreja, as perguntas se repetem e são normalmente as mesmas perguntas. Milênio, eleição e predestinação
são as rainhas das perguntas. Não é pecado fazer perguntas, porém, nunca devemos nos irritar pela falta de resposta, porque, como nós vimos, existem assuntos cuja revelação ainda não chegou e, muitas vezes, a vaidade nos leva a conduzir pessoas ao erro. Precisa ter resposta? Não. Olha, eu vou dizer para vocês, a coisa mais fácil para mim é dizer não sei. Eu digo tranquilamente, olha, eu não sei. Se for, eu digo, eu posso, quando eu tiver tempo, procurar ver isso, estudar, mas no momento eu não sei. Vamos ver juntos, quem encontrar primeiro a explicação ensina para o outro. É assim que nós aprendemos. Todos nós somos discípulos. Discípulos são aprendizes, são estudantes. Agora, como eu já vivi um pouco mais do que vocês, dá para ver perfeitamente, talvez eu conheça um pouco mais. Você lembra de um personagem chamado Jó, não é? Talvez você se sente envergonhado de fazer pergunta. Olhe Jó. Na opinião de Deus, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, não é? Não tem um cara que fez mais perguntas na Bíblia do que Jó. E nem por isso Deus respondeu. Deus não tem que responder pergunta de ninguém. Olha, depois daquela avalanche que sofreu, do luto total pelos seus filhos, falência financeira completa, perda da saúde física, ele não podia compreender por que aquilo tudo acontecia com ele. Não podia. Primeiro, buscando respostas para compreender a ação do Eterno, ele correu o risco de aceitar as respostas explicativas errôneas de seus amigos. Porque os amigos de Jó falavam sobre Deus, mas Jó conhecia Deus. Nós precisamos ter certeza com quem nós conversamos, porque as pessoas falam de Deus sem conhecê-lo. É como eu falar de você, sobre o seu pai para você. Eu não conheço seu pai, mas você conhece. Não é? Nós temos a intimidade pelo Espírito de Deus que tem em nós. Os amigos de Jó falavam sobre Deus, mas não conheciam a Deus. Segundo, ele primeiro correu esse risco, não é? Porque aqueles amigos dele vieram de muito longe para consolá-lo, para fazer ele aceitar que ele estava passando por aquilo tudo por causa de pecado na vida dele, e nós sabemos que não é, e Jó queria saber. Segunda coisa, ele procurava de Deus uma explicação para aquela calamidade. Seus amigos falavam de Deus, Jó falava com Deus. Assim, da mesma forma de que Jó passou, hoje nós procuramos explicações teológicas como se tudo nos devesse ser explicado. Não é? Como se tudo devesse ser explicado. E quando nós lemos aqui em Jó, no capítulo 23, ele diz assim: se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem quieto pleiteia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz.
Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Você viu a pertinácia de Jó procurando Deus de todo jeito, direita, esquerda, frente, trás? Ele queria uma resposta. E Jó perguntou muito. Deus ainda não havia revelado, mas ele já queria saber. Não é tudo o que Deus vai dizer. E outra coisa, Deus trabalha com plenitude de tempo. No tempo determinado, ele revela, ele tira o véu, acabou. Quando ele chamou Abraão da Caldeia, ele disse, vai para uma terra que eu te mostrarei, mas não disse qual era a terra. Abraão saiu andando, não sei quantos anos, eu não sei. Na hora certa, ele disse, Abraão, a terra é esta, acabou. Quando ele disse para Abraão ir a um dos montes da terra de Moriá para sacrificar ele, o filho, Abraão achou que ia sacrificar o filho. Na hora de descer o cutelo, Deus disse, chega, não é para sacrificar. Pronto. Então, andar com Deus é andar confiante de que Ele está na direção. Se nós não temos explicação, eu nem quero saber. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre achei que eu confiava em Deus para tudo, que era Deus que estava na direção, dizia isso, mas eu aprendi isso agora na quarentena. É Deus que sabe, porque eu, há muitos anos que eu vivia agarrada numa agenda. A agenda era o meu jumentinho, ela me levava. Agora, eu entrei numa loucura que eu esqueci a agenda, tem 6 meses que eu não abro, e eu abri uma agendazinha só para live. E aí muda os horários, tem dias que eu fico doidinha. Por quê? Eu aprendi que quem está no comando é Deus. Enfim, hoje eu digo, ó, é Deus que sabe, mas eu digo de todo o coração, porque eu já não sei. Então, nós precisamos saber que Jó perguntou muito, mas Deus não era hora de Deus revelar para ele. Mas ele já queria saber. Você viu que muda o tempo, mas o nosso desejo de saber as coisas é o mesmo. Ninguém tinha a resposta e Jó procurou. Embora os seus amigos quisessem convencê-lo de alguma coisa, no capítulo 38 de Jó, Deus vira a mesa com Jó. Chega, rapaz, você já perguntou demais. Agora chega, eu vou perguntar. E eu quero ver você responder. Deus começa a perguntar para Jó. E ele, através de perguntas, ele vai abrindo o entendimento e a visão de Jó para as coisas pequenas. Porque nós queremos saber coisas grandiosas. Ele diz, você ainda não sabe isso aqui? Você ainda não sabe? Tem um ditado feio aqui no Brasil, eu quero que vocês me perdoem, mas eu vou dizer. Aqui se diz assim, não sabe tossir, já quer escarrar. Você ainda não sabe isso. As coisas que lhe cercam, você não viu, agora você está querendo saber todas as outras. Ele começa a fazer pergunta do início. E você vai ver que das coisas pequenas, ele vai perguntando, Jó não pia. Até que, no final, nós vamos notar que Deus não respondeu a uma só pergunta de Jó.
Deus não respondeu, mas Deus levou Jó a vê-lo como Deus Criador. Deus se revela a ele como Jeová Elohim. E Jó confessa, lá no capítulo 42 do livro de Jó, ele confessa, você lendo de 1 a 6, ele diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem entendimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Está vendo? Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó, mas Deus revelou. Deus tirou a coberta sobre o seu atributo de Deus Criador. Então, meus irmãos, partindo dessa experiência, percebemos que nós não precisamos de resposta, nós necessitamos de fé. Uma das perguntas para as quais buscamos resposta na Bíblia é sobre o assunto eleição e predestinação. Existem correntes teológicas, como o calvinismo e o arminianismo, que já produziram centenas e centenas de livros com teorias extensas, cada vez mais intrigadas e intrigantes, onde se leva esse assunto a teste da fé de muitos, mas durante todos os mais de 20 séculos da era cristã, ninguém conseguiu satisfazer ou responder às perguntas. Tudo ainda parece mistério, porém a verdade básica e segura como resposta na palavra de Deus, nós temos. Eu vou tomar hoje um texto da palavra de Deus escrita em 1 Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 2. Eu queria que vocês olhassem esse texto comigo. Existem tantos, mas eu gostaria de ficar com esse. Capítulo 2, versículo 3 diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Você presta atenção a essa palavra. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Aqui não há uma regra de que alguns vão ser e outros não. Aqui não está dizendo que Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Ele deseja que todos sejam salvos. E ele diz que Jesus Cristo se deu em resgate por
todos. Então, nós tomamos essa palavra. Essa carta, eu gostaria de lembrar, foi escrita por Paulo para o seu discípulo Timóteo por causa de uma heresia, a chamada heresia gnóstica, que se fundia muito, cada vez mais naquela região. Não é? E outra coisa, e tinha essa heresia gnóstica, tinha uma visão totalmente exclusivista. Os pensadores gnósticos, eles classificavam os homens da seguinte maneira, aliás, em 3 classes: os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos. Olha só, se alguém para ser salvo precisa saber isso tudo, mas vamos lá. Os gnósticos, eles dividiam os homens em 3 classes: ílicos, psíquicos e pneumáticos. Os ílicos, também materialistas. Esse tipo de gente, segundo os gnósticos, nunca se podiam livrar de si mesmos, porque são totalmente envolvidos em questões materiais. Não podem ser salvos e perecerão junto com a matéria. Segundo os gnósticos, nasceram condenados, nunca vai ter salvação para eles. Isso segundo o gnosticismo, esse grupo dos ílicos. Os psíquicos, nós lembramos que em grego a palavra psique significa alma. Eles são uns espirituais, mais ou menos, porque a alma ninguém vê, não é? Então, segundo esses gnósticos, esses eram de uma espiritualidade secundária, mais abaixo. Por exemplo, eles diziam que os profetas do Antigo Testamento, eles iriam obter uma glória secundária, que era exatamente reservada para os psíquicos. Os psíquicos teriam alguma glória, mas seriam secundários lá. Mas aí vem os pneumáticos. Pneuma, do grego, é espírito, que eram verdadeiramente espirituais. Adivinha quem é que estava lá? Lógico que eram os gnósticos. Segundo eles, só os gnósticos eram assim. Eles eram os eleitos. Só eles obtinham a salvação. O número de pneumáticos era reduzido. De psíquicos, havia um pouquinho mais, porém a grande maioria era de ílicos, aqueles que não poderiam ser redimidos. Agora pense isso. E isso, produção da cabeça dos gnósticos. Só um pequeno grupo, eles dizem, será salvo. Os gnósticos ensinam isso. Assim, o Evangelho é a boa nova da salvação para um pequeno e exclusivo grupo e, ao mesmo tempo, é a má nova da condenação para a grande maioria. Agora você... Aí vem aqui Paulo, nesse contexto desse ensino, dessa heresia que está sendo difundida todo ali. Esses gnósticos deram tanto trabalho, continuam dando, viu? Continuam dando. E eles, então, Paulo entra contra o exclusivismo gnóstico. E aqui, no versículo 2, no capítulo 2 de 1 Timóteo,
ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E depois ele diz no versículo 6 que Jesus Cristo mesmo se deu em resgate por todos. Então você vê que Paulo está aqui vindo um ensino totalmente contrário àquela heresia que já existia. E por causa disso nós vemos essa heresia se expandir. Porque nós tomamos alguns textos da Bíblia e nós não sabemos como lidar com eles, mas olha que Deus tinha preferência por Israel. Nós precisamos pegar a verdade toda da Bíblia. No versículo 3 diz que Deus é Salvador. No versículo 4, esse Salvador deseja que todos os homens sejam salvos. E no versículo 6, Cristo, ao cumprir a vontade do Pai, fez expiação por todos. Ele não está nessa invenção de ílicos, psíquicos e pneumáticos. Então, aqui está a universalidade da palavra de Deus. Quando nós estudamos um pouco sobre a heresia gnóstica, nós vemos a intenção que eles têm de dividir Deus e dizer que seus decretos dizem respeito a diferentes categorias, para diferentes graus do interesse divino, e isso é contrário à missão de Cristo. Aqui, esse texto de 1 Timóteo nos ensina que Deus é Salvador, por isso todos os homens podem ser salvos. E o Filho fez expiação por todos. E nós lemos isso tantas vezes na Bíblia. Tantas vezes na Bíblia. Mas, quando nós olhamos a primeira carta de João, já não é Paulo que escreve, é João, no capítulo 2, no versículo 2, João diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Sabe o que é isso? Cadê a predestinação? Olha o que esta palavra diz. Nós precisamos firmar a nossa mente nos versículos que estão prontos para o nosso coração. E isso está de acordo com o que o Paulo fala aqui em 1 Timóteo 2, no versículo 6. Cristo deu-se a si mesmo em resgate por todos. Deus amou a todos os homens e fez provisão para uma expiação universal. E isso seria inútil se, de fato, o Senhor tivesse que salvar apenas alguns poucos, deixando os outros à condenação. Onde estaria o trabalho perfeito da cruz? Aonde estaria? Se de antemão alguns tinham sido escolhidos para a perdição, sem chance. As pessoas nasceriam sem chance. A predestinação, ela sempre envolve o grande amor de Deus pela sua obra-prima, que é o homem. O poder predestinador de Deus é reconhecido por detrás da salvação. Tudo aquilo que de melhor está
potencialmente em mim é promovido por Deus pela predestinação. Quando você vê lá, Romanos 8, no versículo 29, está escrito assim: e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero lhe dizer, aqueles a quem Deus conheceu, a esses predestinou. Qual é o homem que Deus não conheceu? Se foi ele que criou todos os homens, como ele criou todos os animais, vegetais, minerais e tudo mais. Então, se ele criou um homem, ele predestinou para ele, para a adoção de filho, mediante Cristo Jesus. Você lembra, desde o início da história do homem, Satanás ofereceu a Eva o controle sobre o bem e o mal. Deus colocou ali no jardim a árvore, não é? Colocou ali a árvore e disse: olha, de todas as árvores do jardim comerás livremente, menos de uma, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas estava ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava lá. Eu quero saber se Satanás foi falar a respeito da árvore da vida, não. Ele ofereceu para Eva o controle sobre o bem e o mal. Ele tentou Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ela quisesse ter o controle sobre o bem e sobre o mal. Você já viu como nós temos no nosso coração o desejo de controlar? Não é? Ela tinha que escolher, mas escolheu errado. Mas Deus nos redimiu em Cristo. Mas a raiz da escolha errada está em nós. Assim nós nascemos, mesmo no pecado. Nós temos o direito à escolha. Deus não tirou esse desejo e o direito que nós temos de escolher. Você já pensou? Se Deus dissesse não, vocês não vão escolher, vocês vão vir todos para mim, quer queiram, quer não queiram. O que é isso? Você vai amar a Deus por obrigação? É isso que nós precisamos saber. Que Deus, como está escrito aí aqui em Efésios 1, que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Aqui, bendito Efésios 1, no versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele. Essa eleição vamos falar na próxima quarta-feira. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para quem? Para ele. Para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade.
Então, a nossa predestinação é para Deus. Mas, irmã, tem uns que vão para o inferno. Quem? Nós precisamos parar de estar condenando os outros. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe a cruz? A cruz não era para santos nem pessoas um pouquinho ruins, eram para revolucionários. Quem ia na cruz não ia porque erraram, não ia porque não era fácil. Jesus Cristo foi o único que enfrentou a cruz, sendo inocente. Quem estava lá na cruz viu o que aconteceu. Mas quem não estava, você acha que alguém ia acreditar que aquele ladrãozinho que estava lá, que dizem que era ladrão, mas a Bíblia diz que era malfeitor, ali ele foi perdoado. Ali ele se tornou filho de Deus. Mas quem aqui ia acreditar naquilo? Todo mundo acha, foi para o inferno. Porque nós facilmente jogamos outros no inferno. Não é nossa criação, não é nosso filho. Nós não fomos na cruz por ele, portanto, pode botar para o inferno. Precisamos parar de julgar as coisas quando não estão mais aqui. Quando estão aqui, não devemos, quanto mais depois. Ai, mas eu estou com medo que minha tia não tenha tido a salvação. Você sabe o que aconteceu. Não, então pare de pensar. Saiu daqui, já era. Eu oro por uma pessoa. Até a hora dela dar o último respiro, acabou. Não é mais na minha esfera. Não é mais da minha conta. O que tinha que ser feito, foi feito. Nós precisamos saber disso. Nós somos predestinados para Deus. Ele nos formou, ele nos comprou, ele nos predestinou. É preciso que saibamos que todos os homens são feitores de Deus. Ah, mas ele não era crente. Nós temos essa mania de julgar. Eu quero perguntar para você, quem lhe disse que Abraão era crente? Olhe, a Bíblia diz que Abraão e Terá, seu pai, adoravam os outros deuses. Eram idólatras, mas descendente de Noé, e eram da tribo de Sem, e Deus, na hora que quis, ele foi lá e chamou e acabou. Estava na hora. Da mesma forma que eu andei por aí perdida, na hora Deus chegou lá e disse, está na hora, nega, chega. Pronto. Por quê? Predestinados. Eu sei que sou. Mas e as outras pessoas? Será que eu vou sair por aí procurando quem é predestinado para Deus? Deus nos criou. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Deus é que sabe o que faz com a vida de cada um. Nós vamos entender isso melhor quando nós vemos sobre eleição. Precisamos ver que a intenção mais íntima da predestinação é a nossa transformação ou transfiguração segundo a imagem do Filho, e essa é a essência da salvação. Nós vemos lá em 2 de Pedro, não sei se você lembra, no capítulo 1, no versículo 4. Lembra? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós ficamos envenenados. Morremos espiritualmente. E quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, Deus nos dá o seu Espírito, nos tornamos filhos de Deus,
vai começar um processo árduo. Quando você vê lá em Colossenses 2, no versículo 10, a Bíblia diz também, nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado, que significa, nós começamos um processo, acabamos de ver isso em 2 de Pedro, e vamos sendo todos os dias transfigurados, como está escrito em 2 Coríntios 3, no versículo 18. Vamos sendo continuamente transfigurados de um degrau de glória em outro degrau de glória. Isto vem do Senhor, que é o Espírito. Nós, quando vemos aqui, que nós acabamos de ler, no versículo 5 de Efésios 1, nós vemos que nós somos predestinados para Deus, desde antes da fundação do mundo. Eu quero que você me dê um versículo na Bíblia que explique que Deus criou o homem e predestinou o homem para o inferno. O homem tem controle. O homem não é uma vítima. O homem é ativo. Ele não é uma vítima da criação. Ele é homem. Ele tem o direito de escolher. Mas, irmã, e se o homem escolher errado? Se eu sair daqui do Rio de Janeiro para ir para os Estados Unidos e tomar o avião que vai para a França, eu tomei o avião que vai para a França. Pronto. Tudo é escolha. É a lei da semeadura, colheita. Também tem a ver. Nós precisamos saber disso. É da conta de Deus. É mistério e o Espírito vai nos revelando pouco a pouco. Existem pessoas que decididamente resolveram brincar com Deus ou são tão irresponsáveis que acham que podem brincar com o sangue do Filho de Deus. Todo privilégio inclui responsabilidades. Todo privilégio inclui responsabilidades. Se eu tenho o privilégio de ser filho de Deus, a minha responsabilidade é muito maior. Porque se eu conheço a palavra e a si mesmo eu desprezo, mas eu acho que desprezou porque não tinha recebido, recebeu, mas não quis. Você não vê numa família 5 filhos, todos nasceram do mesmo pai e da mesma mãe. Todos tiveram a mesma educação familiar. Todos frequentaram o mesmo tipo de escola. Um não dá para nada. Não quer nada. Quer viver depois, futuramente, à custa dos irmãos que aproveitaram para trabalhar. Porque ele não quis, coitado, bem. Escolha é escolha. Mas, irmão, será que não existe alguma coisa? Não sei. Nós falamos. Às vezes o ambiente, queixam-se do ambiente e da hereditariedade. Você conhece alguém que vivia num ambiente melhor do que Adão e Eva? E por que eles traíram a Deus? Você conhece um ambiente melhor do que viveu Caim e Abel? Caim matou o irmão. Então, ambiente ajuda? Ajuda, mas não é tudo. Hereditariedade explica? Explica, mas não é tudo. Existe uma instância superior que controla as nossas reações reflexas instintivas, e essa instância superior se chama vontade. Nós temos que aprender a parar e pensar. Temos que conceber, administrar o nosso pensamento
e executar com segurança aquilo que precisamos executar. Quando nós vemos muitos casos na Bíblia de as pessoas dizem, olha, não tem jeito, é o destino. Então viva Buda. Não é? Não é assim. Não é assim. Pessoas sabem o que é errado, tanto sabem que fazem escondido. E depois negam dizendo que não fizeram. Negam. Por que negam? Você já viu criança? Conheço um pastor que tinha loucura para ter um sofá branco. Eu disse para ele, homem, como é que você vai comprar sofá branco? Você tem criança em casa, mas eu quero, eu gosto. Tenho loucura para ter um sofá branco, então vá, se deleite. Depois de 2 dias em casa, encontrou um risco no sofá, chamou a filha, o que é isso aqui? Foi o gato. Ele disse para ela, mas aqui não tem gato. Ela disse, ai, Jesus. Pegou na mentira. Jogou a culpa para os outros. Ela tinha 3 anos. Você está vendo? Aonde ela sabia que estava errado. Porque ela já tinha feito a primeira vez, o pai chamou, a segunda vez, o pai chamou, a terceira, ele ia dar palmadinha na mão dela. Ela jogou a culpa no gato. Isso, desde criança. Fez errado, a gente procura esconder o errado. Porque não quer que ninguém saiba, porque não quer pagar o preço do errado que cometemos. Mas depois, se aquele errado dá certo, a gente continua a fazer. Por isso a necessidade da disciplina. Continua-se a fazer, porque é escolha. É escolha. Você conversa com pessoas que passaram na vida estudando, não sabem nada. Pescaram. Hoje vai fazer um concurso, não sabe nada. Por quê? Como é que eu vou dar conta? Mas isso aí você já estudou. Isso você já estudou, mas na hora não teve responsabilidade. Então, nós somos feitos por Deus, predestinados para Ele, aqueles a quem Deus conheceu. Será que Deus não nos conheceu? Se a palavra de Deus diz que foi Ele que nos fez no ventre da nossa mãe, então Ele não conheceu? Ele conheceu e predestinou para Ele. Mas você pode dizer não? Você pode dizer não. Você acha que Deus que entregou o seu próprio filho, você lembra o quanto Jesus Cristo chorava lá no Getsemane? Ele entregou, ele disse não para o seu filho, porque ele estava olhando para nós. Você acha que ele predestinaria alguém para o inferno? Deus é amor. Agora, existe inferno? Existe. Para quê? Para quem não quiser o céu. Acabe com a mania do purgatório, porque não existe, não. É conto de carochinha. Não existe. Você tem que saber que você pode escolher. E uma forma de você escolher, e uma forma de vocês rejeitar a luz é não se importando com as trevas. Quantas pessoas eu ouço dizerem, eu daria tudo que tenho para ter a fé que você tem. Eu fico olhando, vai empurrando com a barriga. Quando chega em cima da hora, o que se faz? Só Deus. Então, meus irmãos, a predestinação, ela existe, mas não de acordo com a visão herética
dos gnósticos, que uns foram predestinados para a luz, outros para as trevas, outros para o céu, outros para o inferno. Não, os homens são feitos por Deus, predestinados por Deus, com o direito à escolha. E assim mesmo, por isso a Bíblia diz, prega a palavra, insta, seja em tempo ou fora de tempo, vai lá, incute nos teus filhos. Por quê? Para que eles tomem decisão certa. Mas, irmã, e aqueles que não conheceram? Não sei. Isso é uma pergunta que eu não tenho. Mas, irmã, como que se faz com aquele povo todo que morreu no dilúvio? Será que eles foram para o inferno? Não sei. Não é da minha conta. Não tem como saber. Isso é que eu digo para você, que é aquela área da nossa alma chamada feitiçaria ou ocultismo. Nós queremos entrar nos mistérios ocultos de Deus, mas há muita coisa que já está revelada. E essas são para nós. E se nós estudarmos as coisas que já estão reveladas na Bíblia, vamos ver que não há dúvida sobre a predestinação. Todas as vezes que se quer saber as coisas que ainda vão acontecer, caímos no erro do achismo. O que a palavra de Deus nos diz é que nós somos predestinados desde a fundação do mundo para Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E que Cristo foi à cruz em resgate por todos. E a Bíblia também nos ensina claramente que nós somos, que a vontade de Deus é que todos se salvem, não apenas nós, mas todos os que estão no mundo. Portanto, nós precisamos deixar que vigore essa fé em nós, a fé no amor de Deus. Existem muitas coisas, a ira e o amor de Deus. Como é que pode um Deus que tem ira também tem um amor? Fazem parte do mesmo plano. Como? Deus não revelou. Mas o amor para todos. Mas se você pede a ira, você vai ter. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Temos pessoas na Bíblia, como é o caso de Herodes, que nós vimos que normalmente o corpo da pessoa é comido pelos vermes, depois que ele já está enterrado. Herodes foi comido em vida. Quer dizer, é um julgamento horrível, mas aconteceu. Por que Deus fez isso? Não sei, não é da minha conta. Então, às vezes, nós vamos atrás para descobrir os mistérios ocultos de Deus, quando está escrito: as coisas que são reveladas são para nós, os nossos filhos, mas aquelas que ainda não estão reveladas são de Deus. Portanto, cuidado. Satanás ofereceu para Eva o controle sobre o bem e o mal. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. A vida não está no controle, a vida está nas mãos de Deus. Precisamos saber que Deus não vai responder às perguntas. Ele quer que nós tenhamos fé, que olhemos para Ele com confiança no seu amor, na certeza de que Ele já foi preparar lugar para nós. Nós iremos. Quem? Aqueles que confiam na sua missão. Mas o desejo dele é que todos se salvem
e por isso todos são predestinados. Agora, a porta está aberta, vamos entrar pela porta certa. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.